Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, como passivam ao passar, os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Almas que a neve, almas que a neve, sim, nesse sangue lavado. Pai do Senhor, pastor Eurípides Menezes, Deus abençoe em nome de Jesus. Rosângela Augusta, paz do Senhor. Renato Assis, paz do Senhor. Raila Pamela, paz do Senhor. Pastor Eurípides, um grande abraço também, a paz do Senhor, Deus abençoe o senhor, toda a igreja de Uberlândia, pastor Álvaro e toda a família de vocês. Para o maior pecador, pois que é mais salvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Paz do Senhor, irmão Último Vieira. Que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Modmilson Dantas, Capinópolis, Deus abençoa. Uma Maria Lúcia, paz do Senhor, Deus abençoa. Neily Mária Gonzaga, Deus abençoa, paz do Senhor. Maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Hoje, terça-feira, irmãos, culto no lar, uma realização da Igreja Assembleia de Deus aqui de Canápolis, Assembleia de Deus Missão. Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor. Lara Carolina, bem-vinda em nome de Jesus, a paz do Senhor. E eu gostaria, irmão, que você ficasse aí até o término do culto em nome de Jesus. Temos uma palavra de Deus para o seu coração hoje, que está no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, nós vamos meditar daqui a pouco na palavra de Deus. Então não saia daí, mesmo que você tenha que fazer alguma coisa, deixe o celular ligado, faça o que você tiver que fazer, mas fique ouvindo a palavra de Deus. Pai do Senhor, pastor João Antonino, Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmão Edmilson está dizendo amém, graças a Deus, cheguei de serviço, estamos juntos. Amém, irmão Edmilson, glória a Deus. Então, irmão, fique atento à palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desta palavra hoje, em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós estamos ouvindo os hinos aqui, você vai compartilhando esse vídeo, em nome do Senhor. Nos ajude a divulgar também, irmãos, o nosso canal no YouTube, né? Canal Ronaldo Rodrigues Ferreira, e você entra lá e nós temos lá várias mensagens em nome do Senhor, tá? Glória a Deus. Então daqui a pouco já vamos meditar na palavra de Deus, visto que hoje é culto de ensino, seria culto de ensino na igreja, mas como não estamos tendo culto lá na igreja, nós vamos fazer aqui em nome do Senhor Jesus, viu? Deus abençoa todos vocês. Enquanto isso, os irmãos vão chegando, ainda não é 6h30 ainda, falta 1 minuto para 6h30.
Glória a Deus. Se tu me ama, a Deus suplica e não recebe. Shirley, Mara, Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Infalível, pode valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo. Irmã Selma Edilana, paz do Senhor, Deus abençoe, irmã Selma. Irmã Maria, pastor José Ferreira, paz do Senhor, pastor Dedé. Glória a Deus. Por ti minha alma espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa os altos céus. Natália Araújo, Deus abençoa. Irmão pastor Elson Júnior, Deus abençoa. Irmã Cida, minha esposa, também entrou aí, Deus abençoa. Tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. As dores findas no dia alegre da sua vinda, sem Cristo nada, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque venceram Jesus. Jandira Barbosa, Pai do Senhor, bem-vinda em nome de Jesus. Deus te abençoa em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos que já estão conosco, eu quero, em nome do Senhor Jesus, continuar pedindo oração de toda a igreja em favor da obra de Deus, em favor da nossa nação, em favor da igreja do Senhor e em favor da minha vida, da minha esposa, da minha família, de todos nós. Pedimos aos irmãos, em nome de Jesus, que nos ajude em oração, tá certo? Jopes e Olívia, Pai do Senhor, pastor Jopes ali em Goiânia, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, viu? Em nome de Jesus temos uma amizade muito estreita com o Jopes já há alguns anos, né? Também o irmão Alexandre Fernandes chegou aí, Deus abençoe o irmão Alexandre, Pai do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, não desligue não, fique aí, vamos ouvir a palavra de Deus. Isaías capítulo 6, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, e às vezes você pode até pensar, mas eu já ouvi tanta mensagem em Isaías capítulo 6, mas quem sabe hoje Deus não vai trazer uma novidade para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não é verdade? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, vamos estar orando uns pelos outros, né? Vamos estar clamando a Deus em favor de toda a igreja, em nome do Senhor Jesus, para que Deus continue abençoando a sua obra, né? Irmão Marcos Henrique, Marcão Henrique, lá de Ipiaçu, Minas Gerais, Deus abençoe, a paz do Senhor, viu? Glória a Deus, dê saudação a todos aí em Ipiaçu por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos, amados e queridos irmãos, trabalhando na obra de Deus, né? A igreja quase toda já participou da Santa Ceia do Senhor, neste mês 6, e quem não participou da Santa Ceia do Senhor,
deve procurar o presbítero irmão Vinícius Venâncio, em nome de Jesus, certo? Patrícia Alves, Pai do Senhor, Deus te abençoa. Irmã Aline Nunes Carvalho, irmão Ailton, Deus abençoa vocês, a paz do Senhor. Então, irmão, se você ainda não tomou a Santa Ceia do Senhor, faz uma ligação para o presbítero irmão Vinícius Venâncio e ele estará levando a Santa Ceia para você. Tenho certeza que seu nome já foi falado para ele, em nome de Jesus, mas não custa nada dar uma ligada, não é verdade? Glória a Deus. A irmã Gilca também acaba de chegar aí. Irmã Gilca, Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus, muito bem-vinda ao culto no lar. Glória a Deus. Então, irmão, procure o presbítero irmão Vinícius. Vamos todos cear, né? O crente em Cristo Jesus, ele aguarda ansiosamente o dia da ceia, viu, irmãos? O dia da ceia do Senhor. Então, o crente não pode ficar sem participar da Santa Ceia do Senhor. Às vezes a gente, né, vai deixando passar, mas o bom é os irmãos procurarem, amém? Glória a Deus. Não é a nossa vontade, irmãos, estarmos fazendo desse jeito, mas como a gente está enfrentando esse problema aí, eu acho que a gente deve ter muito cuidado, né, nesta hora. Glória a Deus. Nós já estamos aí com alguns irmãos conosco e eu estou crendo que eu já vou começar a meditar na palavra de Deus com vocês, tá? Em nome de Jesus. Estou vendo aí os irmãos se cumprimentando uns aos outros, um falando Pai do Senhor, o outro respondendo. Isso é muito bom, viu, irmãos? É muito importante isso. Não vamos perder a comunhão com os irmãos, em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, terei vitória. Muito bem. Vamos, meus irmãos, abrir a nossa Bíblia aí em Isaías capítulo 6, em nome de Jesus. Isaías capítulo de número 6. Vamos abrir nossa Bíblia aí. Quem sabe Deus vai te trazer uma nova revelação aí, né? Glória a Deus. A Natália, mas o Elcio apareçam aqui na Flor de Minas. Senhora irmã Cida, vão ser muito bem-vindos. Elcio, quem sabe, né, a gente vai aí esses dias. Deus proverá uma boa hora para estarmos aí com vocês. O desejo do nosso coração é muito grande. Glória a Deus. Isaías capítulo 6, verso 1, irmãos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. E aqui então ele dá uma visão da glória de Deus, né? Os serafins voavam, que estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. 5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Irmã da Guia, paz do Senhor, irmã da Guia, bem-vinda, viu? Glória a Deus. Muito bom ter a irmã aqui também.
Ana Lara, paz do Senhor, Ana Lara, Deus te abençoe, bem-vinda ao culto no lar, em nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, dispensemos aqui a introdução do livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, o homem que mais falou de Jesus no Antigo Testamento. E vamos direto para esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós sabemos que muito tem se falado sobre este texto, né? Isaías, ele possivelmente, né, era sobrinho do rei Uzias. O rei Uzias morreu, era um rei muito bom, a nação tinha prosperado muito, havia então uma preocupação ali. Mas o rei Uzias também tinha os seus problemas em relação a Deus, ao Senhor Deus. E eu não acredito, irmãos, que Isaías estava à sombra do rei Uzias, porque Isaías tinha um chamado específico de Deus, uma obra de Deus. Mas dispensando todas estas coisas, Adriana Bernardes, boa noite, Deus te abençoe em nome de Jesus. Dispensando todas essas coisas, hoje eu gostaria de falar, dentro do texto que nós lemos, sobre 3 características da vida de Isaías. Isaías, sem dúvida nenhuma, é um grande homem de Deus, irmãos, um grande profeta de Deus, entendeu? Às vezes a gente, quando lê Isaías, lá no capítulo 1, ele começa dizendo, ai da nação pecadora, e no verso de número, capítulo 1, ele começa dizendo, ai da nação pecadora. Capítulo de número 6, ele diz, ai de mim, entendeu? Então a gente, às vezes, ouve e quer entender que Isaías começa condenando o povo e depois, quando ele tem uma visão de si mesmo, ele vê o seu próprio pecado. Eu não acredito, amados e queridos irmãos, que Isaías estava falando aquilo por exaltação, por se julgar superior ou mais santo do que os irmãos. Não. Isaías estava trazendo uma palavra direto do trono de Deus. Deus deu a Isaías esta palavra, por isso ele dizia, ai da nação pecadora. Mas quando ele tem um encontro com Deus, lá no capítulo 6, então é um encontro pessoal, é algo entre ele e Deus. E nós devemos, amados e queridos irmãos, saber que não são poucas as vezes na nossa vida que Deus nos leva por caminhos, às vezes difíceis e complicados ao nosso entendimento, mas Deus nos leva por caminhos difíceis para termos um real encontro com Deus, porque às vezes a nossa vida vai ficando distanciada de Deus, não é verdade? Às vezes nós somos cristãos, crentes em Jesus Cristo, mas a vida de oração não é satisfatória, né? A vida de leitura na Bíblia, muito menos, a vida de consagração a Deus, não é verdade? Então nós precisamos às vezes ter um encontro com Deus, sermos confrontados com Deus, sermos confrontados com Deus, amém? Glória a Deus. O Adriano está dizendo aqui, tenho certeza que Deus toca no meu coração todas as horas que o pastor está fazendo o culto no lar, o evangelho no lar, amém? Adriana, Deus te abençoa, Pai do Senhor. Joanita de Jesus, Pai do Senhor, Deus te abençoa. Então, às vezes, irmãos, a nossa vida cristã vai ficando um pouco assim, desleixado, não é verdade? A gente não ora como devia orar, não lê a Bíblia, não tem mais tempo. A vida está tão corrida que a gente não tem mais tempo para isso. E Deus resolve nos confrontar. No caso de Isaías, eu acredito que Deus resolveu ter um encontro com ele e Isaías também. Mas vamos aqui voltar para as 3 características na vida de Isaías. Características boas, que eu acredito que sejam. Capítulo de número 6 de Isaías, versículo 1, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, veja bem o que Isaías está falando. Fixa na mensagem de Isaías. Eu não acredito, irmãos, que Isaías tenha uma outra qualidade, senão essa do que eu vou falar para vocês, no primeiro tópico aqui da minha palavra. Veja o que Isaías está falando e veja a profundidade da palavra do profeta.
Ele está dizendo, como um marco na história da vida dele, que naquele ano em que morreu o rei Uzias, quer dizer, o que aconteceu, aconteceu no ano que morreu o rei Uzias. Ele não está dizendo que o que aconteceu, aconteceu porque o rei Uzias morreu. Mas Sônia Lúcia, Deus abençoe, Pai do Senhor, bem-vinda. Então Isaías não está dizendo assim, olha, porque morreu o rei Uzias aconteceu, não é isso. Ele está dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, quer dizer, é um marco na história da sua vida. Quando, naquele ano, não foi no dia, não foi na semana e nem foi no mês, no ano, quem sabe 2 meses depois, 3 meses depois, 4 meses depois, não sei. No ano em que morreu o rei Uzias, eu tive uma experiência com Deus. Não foi porque Uzias morreu, foi no ano que ele morreu. 1 mês depois, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, não sei. No ano em que ele morreu, eu tive uma experiência com Deus e eu marquei isso com a morte do rei Uzias. Agora veja a importância do que ele vai dizer agora. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É claro, amados e queridos irmãos, que Isaías não viu Deus claramente. Ele teve uma visão na sua mente do Deus Todo-Poderoso. Porque a Bíblia diz que nesse corpo nós não podemos ver o Senhor. Se vemos, nós morreremos. Mas ele diz aqui, usando como uma força de expressão, eu vi ao Senhor sentado num alto e sublime trono, vi o século, eu tive uma visão. Isaías é um texto cheio, é um livro cheio de visões. Vinícius Venâncio, Pai do Senhor, bem-vindo. É um livro cheio de visões, cheio de revelações. Então eu vi o Senhor. Eu tive uma visão de Deus no ano em que morreu o rei Uzias. Agora, irmãos, eu quero te perguntar uma coisa. Que característica que um homem que vê o Senhor tem? Não outra senão que seja um homem espiritual. A primeira característica de Isaías é que ele é um homem espiritual. Jaine Gomes, Deus abençoe em nome de Jesus. Jaina, ele é um homem espiritual aqui. Ele apresenta uma espiritualidade tremenda. Por quê, meus amados irmãos? Porque se assim não fora, ele jamais tinha escrito que ele viu o Senhor. Nós, hoje, por mais que nós consagramos a nossa vida, olha lá, irmão, eu dizer que eu vi o Senhor, ou eu tive uma visão de Deus que seja real. Mas Isaías está dizendo, eu vi ao Senhor assentado no alto sublime trono. Ele é aqui, uma característica que eu quero aqui pontuar de Isaías, é que ele é um homem espiritual. Ele está vivendo na dimensão do Espírito. Ele está nadando no rio do Espírito de Deus. Então ele tem uma vida espiritual. O que é que eu quero dizer com a vida espiritual? Veja bem, Isaías ele tem uma vida de busca a Deus, de consagração a Deus, de uma vida que se distancia do mal. E nesta noite eu gostaria de dizer a vocês, irmãos, que talvez seja essa a grande característica que tem faltado na nossa vida. A característica de ser espiritual. Você entendeu? A Bíblia nos cobra isso quase em todas as suas páginas, para que nós sejamos espirituais, que nós vivemos na dimensão do Espírito de Deus. E muitas vezes isso tem nos faltado, não é verdade? Estamos vivendo, quem sabe, como na época de Eli, aonde a lâmpada de Deus estava se apagando, aonde não havia visões manifestas mais. Nós precisamos, amados e queridos irmãos, urgentemente voltarmos ao altar de Deus e termos uma vida espiritual diante do Senhor, Deus de toda a terra. Irene Borges, minha prima lá em Tiltaba, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Precisamos voltar a viver uma vida espiritual, a nos aproximar de Deus na oração, na leitura da sua palavra, na consagração a Deus, na vida dentro da nossa casa. Termos uma vida espiritual perante o Deus Todo-Poderoso. Isaías tinha isso.
E ele disse: eu vi o Senhor. Irmão, não é qualquer um que pode dizer o que Isaías disse, não. Pois bem, irmãos, eu quero falar algumas características do homem espiritual, da mulher espiritual. Vamos analisar Gálatas capítulo 6, a partir do verso 1. Embora eu não estarei lendo lá, mas eu vou falar o que está lá. E se você procurar lá, com a ajuda do Espírito Santo, você vai encontrar. Primeira característica do homem espiritual, Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 7, você acha nada mais, nada menos do que 7 características do homem espiritual. A primeira é o desejo de ser santo antes de ser feliz. Amados e queridos irmãos, o homem espiritual, ele almeja pelas coisas de Deus. Ele almeja a se separar de tudo aquilo que o aparta de Deus, de tudo aquilo que o distancia de Deus, seja o que for. Então o homem espiritual, irmãos, ele prefere, antes de ser feliz, de ser um homem santo. Um homem que busca a presença de Deus, um homem que invoca a Deus. Gleibe Laresca, paz do Senhor, Deus te abençoa. Em nome de Jesus, bem-vindo. Então o homem, amados e queridos irmãos, o homem espiritual, ele almeja ser feliz, mas ele almeja primeiro ser espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Deus por isso. Segunda característica, o homem espiritual, irmãos, ele prefere ver a honra de Deus promovida através da sua vida do que ele mesmo ser honrado. A Bíblia diz: tudo o que façais, façais para a glória de Deus. Então, como eu vou conhecer um homem espiritual? O homem espiritual, ele faz tudo para a glória de Deus. Francisco Freitas, glória a Deus. Quando eu começo a aparecer, quando eu começo a colocar o eu em evidência, quando eu começo a colocar a eu mesmo, porque eu sou isso, eu faço aquilo, porque eu já perdi a essência da espiritualidade. Eu já perdi, irmãos, o que é ser um homem espiritual. O homem espiritual está encaixado na fala de João Batista, primo de Jesus, 6 meses mais velho do que ele. E o que é que João Batista disse? Importa que ele cresça e que eu diminua. O que eu faço para a glória de Deus. Paulo disse: quer vivamos, quer morramos, façamos tudo para a glória de Deus. Irmã Célia, paz do Senhor, bem-vinda. Irmã Margarida Lima, paz do Senhor, bem-vinda. Então tudo que eu faço não é para promover a minha honra, é para promover a glória do Deus Todo-Poderoso. É uma característica do homem espiritual. Terceira característica do homem espiritual, em Gálatas, meus amados e queridos irmãos, é aquele homem que carrega, que leva a sua cruz. O que você quer dizer com isso, pastor Ronaldo? Olha, Jesus Cristo disse o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Certo? Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cada dia a sua cruz e siga-me. Meus amados e queridos irmãos, o que é a cruz? A cruz aqui são os problemas da vida, as dificuldades, as aflições, as decepções dessa vida. Tem gente que se decepciona com um amigo, e então abandona Jesus. Keila Moraes, Pai do Senhor, bem-vindo em nome de Jesus. Tem gente que se decepciona com a namorada ou com o namorado e abandona Jesus. Tem gente que se decepciona com a sua própria vida e abandona o Senhor Jesus. Tem gente que se decepciona com a igreja e abandona Jesus. Tem gente que se decepciona com várias coisas, enfrenta vários problemas. Tem gente que fica doente, abandona Jesus. Tem gente que quebra financeiramente, abandona Jesus. Tem gente que quando chega o problema, ele abandona Jesus. Carmelita Gomes, Pai do Senhor, bem-vinda. E o que eu quero te dizer com isso? A característica de um homem espiritual, irmãos, é essa. Ele nunca abandona a sua fé por luta nenhuma. Ele nunca deixa a sua cruz de lado. Ele sempre continua seguindo a Jesus Cristo de Nazaré, com luta, com problema, com tempestade. Então essa terceira característica, ele sempre leva a sua cruz.
Eu posso estar falando com algum de vocês hoje que está enfrentando um problema, uma dificuldade, uma ansiedade, sei lá o quê, mas continua crente, uma enfermidade, continua crente, servindo a Deus, é isso mesmo. Não vamos abandonar a nossa cruz por nada. Por quê? Porque nós somos espirituais. Quarta característica de um homem espiritual é que ele não vê as coisas do ponto de vista dele mesmo. Ele começa a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Pastor Arnaldo, é difícil entender isso. Ora, meus amados e queridos irmãos, irmã Yarayan Celina, bem-vinda ao culto no lar, Deus te abençoa. Veja bem, meus amados e queridos irmãos, diz um sábio pregador que o homem carnal, ele enxerga até as montanhas. O homem espiritual, ele enxerga além das montanhas, quer dizer, ele vê o invisível. O homem espiritual, amados e queridos irmãos, e essa característica é muito importante, ele passa a enxergar as coisas na ótica de Deus, com os olhos de Deus. Ele passa a ver as coisas dentro da vontade de Deus. Irmão Wildes Medeiro, aí no norte do Pará, a paz do Senhor, Deus te abençoa. Ele passa a ver as coisas na ótica de Deus. Ele não vê as coisas, isso não deu certo, isso é assim, o mundo acabou. Não, irmão, vê a coisa na ótica de Deus, vê Deus trabalhando, vê Deus agindo, vê Deus fazendo as coisas, em nome do Senhor. Uma vez Paulo queria fazer a obra de Deus e pregar em uma determinada cidade, e o Espírito Santo falou para Paulo, você não vai. Nádia Alessandra, pai do Senhor, bem-vinda. Você não vai. Paulo disse, olha, a vontade de Deus é eu não ir, porque Deus proveu algo maior ao nosso respeito. Então, meus amados e queridos irmãos, uma das características, é a quarta que eu coloquei aqui, é que o homem espiritual vê as coisas na ótica de Deus. Entendeu? Do jeito que Deus quer que Deus vê as coisas. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso modo, irmão. Calma aí, espera aí. Você é espiritual, espera Deus, aguarde em Deus, você entendeu? Aquieta o seu coração. Quinta característica do homem espiritual, ele prefere morrer com retidão do que viver no erro. É uma palavra forte, mas eu gostaria de trazer para vocês, em nome de Jesus. O homem espiritual é aquele, irmãos, que não se entrega. Ele prefere morrer, você entendeu? Com retidão, do que viver no erro. O que eu quero dizer com isso? O homem espiritual, ele jamais se entrega. O homem espiritual, ele jamais conforma. O homem espiritual está inserido naquele texto que Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Então o homem espiritual, ele não se entrega a esse mundo, ele não vai concordar com o pecado, ele prefere morrer, do que não viver uma vida de retidão diante de Deus. Você entendeu? Hoje nós vemos, amados e queridos irmãos, muitos homens, entre aspas, dizendo que são homens de Deus, concordando, associando com o pecado, contribuindo com o pecado, vivendo como se o pecado fosse algo natural. Esse homem, entre aspas, de Deus, ele não ama sua alma, não se importa com você, porque o homem de Deus, o homem espiritual, ele te abre os olhos em relação ao erro, ao pecado. Ele te mostra que você está errado e ele não concorda com o seu erro. Esse é o homem espiritual, ele prefere morrer com retidão do que viver associado com o engano, com o erro, com o pecado. Amém? Renato colocou lá, Romanos 12, a partir do verso 12, não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para convosco. Esse é o homem espiritual, ele não se conforma com os pecados desse mundo. Em sexto lugar, meus amados e queridos irmãos, qual é a característica do homem espiritual lá em Gálatas? Ele tem o desejo de ver os outros progredindo ou progredirem. Uma das características de um homem espiritual, irmãos, é esta:
quando ele vê alguém crescendo na presença de Deus, quando ele vê alguém progredindo materialmente com a bênção de Deus. Carmen Lúcia, Deus te abençoe, bem-vindo ao culto no lar. Quando ele vê alguém prosperando, quando ele vê alguém sendo usado por Deus, quando ele vê alguém com dinamismo espiritual, meus amados e queridos irmãos, ele se alegra quando ele vê as outras pessoas progredirem, viu? Ingrid Ribeiro, Deus abençoe, bem-vindo ao culto no lar. O homem espiritual, ele não se entristece com a vitória alheia. O homem espiritual, irmãos, ele não se entristece quando o irmão está progredindo. O homem espiritual, irmãos, ele não entra em disputa para ver quem é maior do que quem. Não! Se for possível, ele faz igual Paulo. O homem espiritual, aos olhos de Paulo, é aquele que considera os outros superiores a si mesmo. Esse é o homem espiritual. Irmão, você foi abençoado, glória a Deus. Irmão, você está adquirindo conhecimento na palavra, glória a Deus. Irmão, você está pregando muito mais do que eu em nível de conhecimento e sabedoria, glória a Deus. Irmão, você agora já é presbítero, diácono, evangelista, pastor, e eu ainda sou cooperador. Não sou cooperador simplesmente, eu sou cooperador do Senhor Jesus, mas glória a Deus que aos olhos dos homens você cresceu. Meu amado irmão, você prosperou na vida material, glória a Deus. O homem espiritual, ele se alegra quando os outros progridem, quando os outros estão indo para frente, louvado seja Deus. Quando você vê alguém se entristecer com o crescimento de outro irmão, é porque essa pessoa não tem nada de espiritualidade, nada, amém? Irmão Wildo está colocando aí palavra vindo direto do coração de Deus para o nosso coração. Amém. Irmão Alexandre está falando, glória a Deus por isso. Amém. Esta é a sexta característica do homem espiritual. Mas e a sétima, pastor Ronaldo? Qual é a sétima característica do homem espiritual em Gálatas? A sétima característica? Ele contempla as coisas eternas e não as temporais. Irmão, aprende uma coisa. O homem espiritual está encaixado na palavra de Jesus que disse: vocês devem me buscar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O homem espiritual, irmãos, ele não contempla as coisas materiais, mas ele contempla as eternas. O homem espiritual, meus amados e queridos irmãos, ele trabalha para as coisas eternas, para aquelas que estão nos céus. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos caminhar não contemplando as coisas temporais, porque as coisas temporais, elas passam, elas acabam, mas devemos caminhar contemplando as coisas eternas, as coisas que são para a eternidade, não as coisas visíveis, mas as coisas invisíveis. Então o homem espiritual, ele não está contemplando aqui, meus irmãos, um trono para ele. Ele não está contemplando, ele sabe que essa terra vai acabar, irmãos. Ele sabe que essa vida vai passar. Ele sabe que o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então o homem espiritual aprende isso, irmãos. Ele não está contemplando coisas temporárias, coisas passageiras, mas ele está contemplando as coisas eternas, as coisas que vêm após a nossa partida. Renato colocou aí, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e o verso 18, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glória a Deus por isso. Esta é a visão de um homem, de uma mulher espiritual. Ele olha para as coisas que são eternas, ele não vive cabisbaixo por causa dos problemas dessa vida, porque ele sabe que ele é peregrino em terra estranha e que ele tem uma cidadania celestial. Amém? Rosimar Borges, minha prima lá em Tutaba, bem-vinda ao culto no lar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Ainda acerca do homem espiritual,
Eu quero ler com você a primeira carta de Paulo para a igreja de Coríntios. Primeira carta de Paulo para a igreja aos Coríntios. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 2, versículos 14. Paulo diz assim, 1 aos Coríntios, deixa eu conferir aqui se é mesmo, capítulo 2, verso 14. Glória a Deus. 1 Coríntios 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Glória a Deus, louvado seja Deus. Shirley Vieira, Deus abençoe, bem-vindo ao culto no lar. Então, meus amados e queridos irmãos, veja como Paulo coloca isso aqui. O homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parece loucura. Irmãos, nós temos muitos irmãos na igreja, muitos obreiros na igreja, que ainda são homens naturais. Eles não entendem nada do Espírito de Deus, porque aquilo que é do Espírito parece loucura. Parece loucura. Parece ser algo insano. Você entendeu? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. O que é espiritual, irmão, ele percebe, ele sabe, ele não é enganado. Você entendeu? Deus revela a ele. Então está aí a ação do homem espiritual. Você entendeu? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos, a termos essa característica do profeta Isaías, sermos homens e mulheres espirituais, para podermos contemplar as coisas de Deus, para podermos ouvir a voz de Deus, para podermos perceber Deus trabalhando na nossa vida, Deus agindo. Sabe por quê, meus amados irmãos? Tem gente que diz, olha, a igreja não é boa, a igreja me persegue, a igreja isso, a igreja aquilo, os irmãos fizeram isso, os irmãos me abandonaram, os irmãos... E nunca percebe, irmão, que às vezes é Deus trabalhando na vida dele, porque ele está distanciado de Deus, e ele precisa entrar em um momento de prova, em um momento de luta, para ele voltar para Deus, para que Deus o recupere, para que Deus o salve, para que ele não se perca. Mas se ele não for espiritual, ele jamais vai perceber que é Deus trabalhando na vida dele. Por quê, irmãos? Porque nós estamos na igreja aprendendo pelos nossos mega pregadores, meu Deus do céu, que Deus abre porta, que Deus arrebenta muro, que Deus faz isso, irmãos. Deus é o Deus que abre porta, mas não esqueça que Apocalipse diz que é a porta que ele abre ninguém fecha, mas a que ele fecha ninguém abre. Eu tenho que ser espiritual, irmão, para entender que Deus abre porta na minha vida, mas ele também fecha a porta. Você entendeu? Lá no Cântico de Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, que Deus exalta, mas Deus também abate. Então eu tenho que ser espiritual o suficiente para entender que Deus pode me exaltar a hora que Ele quiser, mas Deus pode me abater até o pó a hora que Ele quiser, como Ele fez com Jó, e eu continuar crente servindo a Deus porque eu sou espiritual. Você entendeu, irmão? Então nós precisamos entender muitas vezes que quando a gente canta é só vitória, é só vitória, é só vitória, nós não estamos cantando é só vitória para o homem espiritual, não, irmão, porque senão nós vamos enganar, nós vamos desprezar os irmãos que morreram nas fogueiras, os irmãos que foram degolados, os irmãos que foram lançados na cova dos leões e morreram, que não saíram como Daniel, os irmãos que
foram perseguidos, que morreram, e a gente vai dizer que é só vitória, isso é comer para boi dormir, irmão. O homem espiritual passa prova, o homem espiritual passa luta, o homem espiritual passa problema, o homem espiritual passa dificuldade, passa até necessidade, diz a Bíblia, e ele tem, e aí a diferença, ele tem estrutura para entender que é Deus agindo na vida dele. Glória a Deus. Agora eu sou espiritual só quando tudo está bem, irmão. Eu sou espiritual só quando está chovendo maná do céu, só quando está caindo codorna no deserto. Não, irmão, eu preciso ser espiritual quando as portas se fecham. Continuar indo para a igreja, continuar dando glória a Deus. Eu estou passando luta, mas estou na igreja. Eu estou passando luta, mas estou dando glória a Deus. Eu estou passando luta, mas não estou com a cara fechada. Eu estou passando luta, mas meu semblante está alegre. Eu estou passando luta, mas eu estou louvando a Deus. Isso é característica de um homem e de uma mulher espiritual. Não se deixa abater. Amém, irmãos? Queridos do Senhor, que Deus nos ajude a sermos espirituais. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, senão eu fico só aqui. Segunda característica de Elias está no verso 5 do capítulo 6. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui o que o irmão está comentando. Em nome de Jesus. E Maiara disse, palavra maravilhosa, glória a Deus. E Mora Alexandre, pastor, Jesus tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu foi Jesus. Nós devemos ter bom ânimo, pois as aflições são reais. Isso é verdade. E continuar espiritual nessa hora. Renato está colocando 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso é ser espiritual. Amém, amados? Isaías agora capítulo 6 e versículo 5. Isaías diz, então disse eu, ai de mim porque vou perecendo. Preste atenção nisso. Ai de mim porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Pastor Ronaldo, qual é a característica que você encontra aqui na vida de Isaías? Em capítulo 6 e verso 5. Eu encontro aqui uma característica tremenda, irmãos, que eu a chamo de sensibilidade espiritual. Por que que Isaías foi um homem sensível espiritualmente? Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Emerson Damião, Campina Verde, Deus abençoe vocês aí, Pai do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se nós não formos sensíveis ao Espírito Santo, como foi Isaías, se nós não formos sensíveis espiritualmente, como foi Isaías, nós jamais vamos reconhecer o nosso pecado. O que Isaías está dizendo aqui? Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Tem uma tradução que diz, eu estou perdido. Isaías estava reconhecendo o seu pecado, não porque ele estava cometendo pecado, porque ele já era profeta de Deus e já vinha profetizando e Deus falando na boca dele. Isaías está reconhecendo aqui, irmãos, que por mais que ele esteja buscando a Deus, ele ainda é um pecador. E quando ele tem a visão de Deus aqui, então, ele percebe o tamanho do seu pecado, do tamanho, a gravidade do seu pecado, porque ele viu a santidade de Deus. O Zé Nilson, Pai do Senhor, bem-vindo ao culto no lar. Glória a Deus. Glória a Deus. Hermes está dizendo, sarou, pastor, estou bem melhor, Hermes, estou melhorando. Já estou dando conta de dar uns glória a Deus. Ora por nós. Então, meus amados e queridos irmãos, veja bem, ele era um homem sensível. Quando Deus se revela a ele, a primeira coisa que Isaías vê é a sua pequenez diante de Deus, é que ele é um pecador. Irmãos, veja bem, deixa eu te dizer uma coisa. Existem pessoas que dizem que teve um encontro com Deus, existem pessoas que dizem que viu a Deus, mas quanto mais eles encontram com Deus, quanto mais eles veem a Deus, quanto mais santo eles falam que são,
mais eles se veem santos e jamais erram, não tem pecado, mais eles se julgam poderosos. Irmãos, essa não é a característica de um homem que teve um encontro com Deus. Todos os homens que têm um encontro com Deus, a primeira coisa que eles enxergam é o seu pecado. Isaías disse: eu vou morrer, porque sou pecador e estou diante de Deus. Não é que ele estava pecando, é porque ele nasceu em pecado. Sabe por quê, meus amados irmãos? Por mais que você se coloque diante de Deus, você nunca vai ser santo o suficiente para agradar a Deus. Deus é tão santo que não pode ver o mal. Deus habita na luz inacessível, aonde não existe nem sombra, nem dúvida. Deus é santo, amados e queridos irmãos, que todo mal perto dele perece. E nós fomos concebidos em pecados. Então esse negócio do cara bater no peito, eu vou para o céu porque eu faço isso, eu faço aquilo. Irmão, cuidado que não vai nada. Eu só vou ser salvo pela graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. André Costa, Pai do Senhor, bem-vindo ao culto no lar. A salvação é pela graça e a misericórdia do Senhor, irmãos. Não a Bíblia diz assim que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então não há nada que justifique você ser salvo, a não ser a graça e a misericórdia de Deus. Glória a Deus. A sensibilidade de Isaías, ele reconhece a sua total dependência de Deus. Ai de mim que vou perecendo. Ai de mim, tem uma tradução, eu falei, acho que a NVI diz, eu estou perdido. Glória a Deus. Imagina o que está dizendo, como somos pequenos diante de Deus. Isto é o que importa, que Deus cresça e eu diminua. Glória a Deus, amém. Moisés está dizendo, ao ver o trono de Deus e a adoração que os serafins ofereciam ao Todo-Poderoso, Isaías reconhece que aquilo que ele mesmo menciona em seu livro, nossa justiça é como trapo da imundícia. Glória a Deus. Isaías, quando ele vê o tamanho da glória de Deus, ele percebe o quanto ele é pequeno, o quanto ele é efêmero. Amados e queridos irmãos, deixa eu te falar algo que eu achei tremendo aqui, tremendo. Renato está colocando aí 1 Timóteo 6,16, né? Aquele que tem ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra e glória, sempiterno, amém. Veja bem, irmãos, é esse Deus que Isaías viu, o que habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu nem pode ver. Ele tem em si só, irmãos, a imortalidade. Mas deixa eu te dizer algo aqui, irmãos. As pessoas que mais choram pelos seus pecados não são as que mais pecam. Glória a Deus, guarde isso no seu coração. As pessoas que mais choram pelos seus pecados não são as que mais pecam. As pessoas que mais choram pelos seus pecados são as que estão mais perto de Deus. Glória a Deus. As pessoas que mais choram pelos seus pecados não são as que mais pecam. As pessoas que mais choram pelos seus pecados são as que estão mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais você vai chorar pelo seu pecado. Quanto mais perto de Deus, mais miserável você se sente. Quanto mais perto de Deus, você então se sente que é pó. Quanto mais perto de Deus, você se sente nada. Mas é quando você se sente nada, você está no pó, é que a mão de Deus te levanta. É que Deus começa a operar na vida do homem. Porque Deus não dá a sua glória para homem algum. Quanto mais o homem se sente pó, quanto mais o homem se sente nada diante de Deus, maior é a glória de Deus na vida desse homem. Glória a Deus, glória a Deus. Leia Isaías capítulo 6 e verso 10. Vamos ler aqui, eu vou ler com vocês, Isaías 6 e 10. Só que eu vou ler na NVI, na nova versão internacional. Muitos de vocês possuem essa NVI, tá certo? Na NVI diz assim:
Deixa eu ver aqui que eu notei aqui na NVI e eu estou lendo na Almeida Revista e Corrigida. Mas na NVI diz assim: torna insensível o coração desse povo, diz o Senhor, e endureceu-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, e não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o coração, e a converter-se, e ser sarado. Quer dizer, por que esse povo não converteu e não ouviu? Isso está lá em Atos. Abre agora a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. É a profecia de Isaías em Atos. Por que esse povo não ouviu, não viu, não percebeu, não se converteu? Por causa do coração insensível. Deus falou com eles e eles não perceberam o seu pecado. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 27. Na NVI também que eu estou lendo, irmão. Na NVI diz assim: pois o coração desse povo se tornou insensível. Pois o coração desse povo se tornou insensível. E com o ouvido não ouviram, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Por que esse povo não se converteu? Por que esse povo não foi curado, queridos irmãos? Porque se tornaram insensíveis à voz de Deus. A Bíblia diz que eles ouvem, não compreendem, nunca aprendem. Glória a Deus por isso. São um povo insensível, duro de coração. Isaías, quando viu a Deus, ele derreteu. Quando ele teve um encontro com Deus, ele amoleceu. Ele se desmanchou porque ele viu o seu pecado. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se você não é, vai para a oração e peça a Deus: Senhor, me faça sensível à voz do teu Espírito Santo. Me dá um coração sensível ao mover do Senhor. Eu preciso ser sensível espiritualmente. Eu preciso perceber, meu Deus, e compreender quando o Senhor está falando comigo. Glória a Deus. Rafaela Venâncio, Pai do Senhor, Deus te abençoa. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso maior problema, irmãos, o nosso maior problema hoje é a nossa insensibilidade ao mover de Deus. É a nossa insensibilidade ao agir de Deus. Por isso não percebemos os nossos pecados, por isso não percebemos os nossos erros. E pior do que isso, lançamos a culpa dos nossos erros em cima dos outros. Eu desviei por causa de fulano, eu não sirvo a Deus por causa de Beltrano, eu não sirvo a Deus. Irmão, eu quero te perguntar: que dia que Jesus nos contrariou? Que dia que Jesus errou? Eu sirvo a Deus por causa de Jesus Cristo, meu Salvador. Erra quem quiser errar, cai quem quiser cair. Eu vou continuar servindo a Deus, então não é desculpa para que eu me desvie, jogar o meu pecado em cima dos outros, em cima do alheio. Glória a Deus. Eu quero ler com você 1 de Timóteo, acho que é lá mesmo. 1 de Timóteo, capítulo 4. Veio para mim em nome de Jesus, irmão. 1 de Timóteo, capítulo 4. Onde é que está isso aqui? Filipenses, Timóteo, capítulo 4. Deixa eu ver qual é o verso aqui. Não, é 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, Vanessa, Pai do Senhor, bem-vinda em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 4,
versículo 1. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra íntis a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência, conforme o seu próprio pecado. Por que eu estou lendo isso aqui, irmãos? Porque estamos vivendo essa época, nos tornamos tão insensíveis à voz de Deus, que queremos viver segundo os nossos pecados, e queremos ser apoiados por mestres, que então nos apoiam no nosso erro. Pelo amor de Deus, irmãos, abre o olho, precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Hoje nós queremos pregadores que falam sobre prosperidade, pregadores que só falam de cura divina, pregadores que só falam que Deus vai abrir a porta. Irmãos, aonde estão os pregadores que pregavam: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós vemos, amados e queridos irmãos, o pecado como coisa natural na igreja, como coisa natural entre os homens e mulheres que, entre aspas, são de Deus, e nós ficamos amontoando doutores, pregadores, que fala que o nosso pecado está tudo bem. Nós, amados e queridos irmãos, estamos tão insensíveis, que quando alguém diz que nós estamos errando porque estamos pecando, nós amaldiçoamos esta pessoa. Isto é a maior insensibilidade que existe, amados. Quando alguém corrige o nosso erro, quando alguém corrige o nosso pecado dentro da palavra de Deus, irmãos, então essa pessoa não serve mais para ser meu amigo, não serve mais para ser meu irmão, não serve mais para ser meu pastor, porque ele falou que eu estou em pecado, porque ele falou que eu tenho que mudar de conduta, porque ele falou que se eu continuar assim eu não vou para o céu. Então não serve mais para ser meu pastor, meu líder religioso, não serve para ser meu amigo, não serve para estar comigo, irmão. Pelo amor de Deus, quem não serve para estar com você é quem massageia seu ego, é quem não confronta o seu pecado. O homem de Deus, a mulher de Deus, que é sensível ao Espírito Santo de Deus, quando alguém o corrige, quando alguém o exorta, ele louva e glorifica a Deus por isso. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A gente está dizendo: ó Deus, dai-me um coração sensível ao toque do teu Espírito Santo, eu preciso tanto de ti. Amém. Renato está colocando a mensagem aí: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Nós nos tornamos insensíveis a Deus, irmãos. Coisas más passam diante dos nossos olhos como se fossem coisas boas. É tempo de voltarmos para Deus. É tempo de nos arrependermos, querida igreja do Senhor Jesus, porque a volta de Jesus está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Você acha que isso tudo está acontecendo, irmão, por causa de quê? Porque Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo. E até quando vamos ser insensíveis à voz de Deus, ao grito do Espírito de Deus que está dizendo para a igreja: eu estou voltando, portanto arrependei-vos e convertei-vos, abandonai os vossos pecados. Você quer ver isso, irmão? Abra sua Bíblia aí comigo. Abra sua Bíblia aí comigo. Capítulo, deixa eu ver aqui. Isaías mesmo, Isaías 55. Abra aí Isaías 55. Deixa eu ver aqui se eu acho, meu Deus do céu. Isaías sumiu. Isaías 55.
Isaías 55, olha a mensagem de Deus para nós. 55 de Isaías, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha o verso 7 que ninguém lê. Olha o verso 7. Deixe o homem ímpio ou o homem pecador o seu caminho, e o homem maligno deixe os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Glória a Deus. Jesus está voltando mesmo, Alexandre. Que Deus nos ajude. Glória a Deus. Irmão, seja sensível à voz do Espírito de Deus. Quando Isaías tem a visão de Deus, a primeira coisa que ele grita: eu vou morrer, porque eu estou em pecado. Agora, se um homem igual Isaías falar isso, o que sobra para mim, gente? O que sobra para mim? Deixa eu terminar aqui. Aonde está Isaías aqui? Vou terminar agora, irmãos. Terceira característica de Isaías, capítulo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui no versículo 8. Qual é a característica de Isaías no verso 8? A disponibilidade para Deus. Ele é um homem que está disponível para Deus. Deixa eu só te dizer uma coisa, para a gente não entrar em conflito com isso. Estar disponível para o chamado de Deus, estar disponível para Deus, não é estar desocupado. Estar desocupado é uma coisa, estar disponível é outra coisa. Todos os homens que Deus chamou estavam ocupados, mas estavam disponíveis para a voz de Deus. Nós precisamos, irmãos, estar ocupados, trabalhando, cuidando da lida da vida, do labor da vida. Não sei qual é a sua função, mas qual seja, vai desempenhar bem a sua função, vai trabalhar. Você está ocupado na sua vida, mas você está disponível para Deus. Quando Deus disser, faça isso, você está disponível, você vai fazer, mas você está ocupado, você não é um desocupado. Tem gente que acha que Jesus gosta de homem desocupado. Jesus gosta de homens e mulheres disponíveis, mas que estejam ocupados. Tanto é que quando ele chamou os discípulos, todo mundo estava trabalhando. Amém? Glória a Deus. É só para a gente entender isso aí, né? Estar disponível é qualidade de quem está, disponibilidade é qualidade de quem está disponível. Então nós vivemos hoje uma grande apatia espiritual, que não há mais disponibilidade para Deus. Nós não temos tempo nenhum para Deus. Nós passamos o mês inteiro, quando as coisas estão normais, sem ir na igreja. Você entendeu? Por exemplo, eu não vou na igreja hoje porque hoje eu trabalhei até 10 horas da noite. Eu não vou amanhã porque amanhã eu trabalhei até 10 horas da noite. Eu não vou depois porque depois eu trabalhei até 10 horas da noite. Quer dizer, você trabalhou o ano inteiro até 10 horas da noite, é pobre do mesmo jeito e não foi servir a Deus. Então você não tem disponibilidade para Deus. Me desculpa, mas você não está disponível para Deus. O meu vizinho aqui precisa de uma manifestação cristã, de uma ajuda cristã, eu não tenho tempo para ir lá. Quer dizer que então você nunca tem tempo para fazer nada para Deus, você não é disponível. Isaías era um homem ocupado, mas ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Disponibilidade para Deus. Entendeu? Por quê? Olha, veja bem uma coisa interessante aqui, irmãos. Quem é que pergunta: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Veja bem que está no plural, não no singular. A quem há de ir por nós? Não é Deus o Pai que pergunta. A voz ecoa na eternidade, mas não é Deus o Pai. É a divindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem pergunta quem há de ir por nós é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o El Shaddai, o Adonai, o Todo-Poderoso. É o Senhor Jesus Cristo, né? O Messias,
o Senhor Jesus Cristo que pergunta, e o bendito Espírito Santo. A divindade está gritando: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ninguém responde, irmão. Até que Isaías dá um grito: eis-me aqui, envia-me a mim. Entendeu? Então estar disponível não é estar desocupado, é estar pronto a ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou ocupado, mas estou disponível. A hora que Deus quiser, eu vou fazer algo para Ele. E se Deus quiser, eu vou fazer a tempo e a hora de Deus, porque é no tempo de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E dentro desse contexto aqui, irmãos, infelizmente nós vivemos hoje uma apatia espiritual. Os cristãos, os que se dizem crentes em Jesus Cristo, os cristãos, me perdoa dizer isso, mas é verdade, eu estou incluído nesse bolo, mas é a pura verdade, nós não estamos tão disponíveis para Deus o quanto deveríamos estar. E depois a gente reclama, por que que não vem bênção tal, por que que não vem bênção tal. Amém, meus amados e queridos irmãos? O maior exemplo disso é Eliseu. Eliseu, capítulo de 1 Reis, 1 Reis capítulo 19, do verso 19 ao verso 20. Do verso 19 ao verso 20. Veja bem aí, eu não sei se a minha Bíblia ainda tem reis aqui, deixa eu procurar aqui. Primeiro livro dos reis. Primeiro livro dos reis, capítulo 19. Capítulo 19 e o verso 19. Diz assim, olha aí, diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Achou Eliseu. Como é que é isso, irmão? Achar no caminho? Achou? Que jeito que é isso? Não sei. Achou Eliseu. Achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Lavrando, sabe o que é isso? Trabalhando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sobre ele a sua capa, não perguntou nada. 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que tenho eu feito? Então, verso 21, voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois, os matou, e com aqueles aparelhos dos bois cozeu a carne e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o serviu. Eliseu não estava desocupado, estava disponível para a obra de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que eu estou falando com pessoas ocupadas, pessoas que trabalham, pessoas que têm os seus afazeres, e por sinal, muito ocupadas, não tem tempo para nada. Mesmo assim, Deus quer te usar, Deus tem uma obra para você fazer, Deus tem um trabalho na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Pastor, o problema é tentar arrumar um tempo para Deus, colocar Deus como prioridade. Jesus não veio para passar tempo conosco e nem ser o primeiro em uma lista de prioridades. Jesus, o quê? Quer fazer parte integral, constante e real em nossas vidas. Amém. Renato colocou, isso foi o Alexandre, o Renato colocou lá, versículo de Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Amém. E ele colocou lá a referência de Eliseu no 1 Reis 1:19. Irmãos, então em nome de Jesus fica aqui essas 3 características do profeta Elias, né? Espiritual, sensível e disponível. Que nós sejamos homens e mulheres
sensíveis ao mover de Deus, espiritualmente prontos para ouvir a voz de Deus e que estejamos disponíveis. Eu não estou dizendo aqui, irmão, você está disponível, é você abandonar seu trabalho, sua família, para fazer a obra de Deus. Não é nada disso não, irmão. É estar disponível para quando Deus falar com você, olha, eu preciso que você faça isso, você vai e faça. Depois você volta às suas atividades normais. Quando Deus falar, vai me louvar no culto, você vai. Depois você vai fazer suas atividades normais. Isso é estar disponível. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Espero que esse culto no lar hoje tenha sido bênção na sua vida. Espero que você tenha recebido esta palavra. Que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Espero que o toque do Espírito Santo tenha sido real na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Aleluia. Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, em nome de Jesus eu oro por todos que estão conosco, que estiveram conosco, que vão estar conosco. Que a tua bênção e a tua graça seja sobre todos. Que sejamos homens e mulheres sensíveis à voz do teu Espírito. Que sejamos homens e mulheres espirituais e disponíveis à voz do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude e nos guarda. Nos dê a tua bênção, Pai. Nos dê paz, saúde, tranquilidade. Senhor, peleja por nós, guerreia as nossas guerras. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar por todos que estão aí pedindo oração, viu, irmãos? Vários irmãos estão aí pedindo oração. Depois vocês verem o comentário, vamos estar orando por todos. Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Digamos juntos, amém. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Glória a Deus, paz do Senhor. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada. Aleluia. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Glória a Deus. Para mim. Só Deus para nos guardar. Como pode me amar, desconhecer? Fique com Deus, irmãos. Pai do Senhor, até amanhã, em nome de Jesus.